Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? Eu me inspiro muito naquele arquiteto mais completo. Eu me identifico muito com a trajetória dos arquitetos que conseguem atuar em diversos campos, em diversas áreas, porque a nossa profissão ela abrange desde o design de um talher até o design de uma cidade. Então eu acho que aquele arquiteto que consegue pensar e achar soluções interessantes em todas as escalas de projetos são os mais inspiradores para mim. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Eu vou contar uma historinha de um cliente que foi uma situação bem curiosa. Era um cliente que chegou até a mim com uma identidade de conceito do que ele queria para a casa dele muito formatada, muito já definida. E à medida que a gente foi desenvolvendo o projeto para ele, e ele vendo o projeto ainda em perspectivas em 3D, eu sentia que ele estava sempre pedindo para mudar, era como se a gente ainda não tivesse acertado e a gente ajustava aqui, ajustava ali e ainda assim eu percebia que ele não estava contente e feliz. Até eu entender, e aí a gente já entra imediatamente no conceito da neuroarquitetura, perceber que aquilo não era ele, e que todas as referências que ele tinha passado e que ele tinha construído dentro do processo todo até contratar o arquiteto, na verdade, não conversava com ele, e por isso que o projeto não atendia a expectativa dele. Então, a gente resolveu abortar o projeto completamente pronto. A gente já tinha desenvolvido todo o projeto executivo, e a gente percebeu que não ia adiantar ir para frente com aquele projeto, porque aquela casa não ia ser para aquela pessoa. Então, a gente abortou a ideia e partiu do zero, radicalmente mudando completamente o conceito. E aí a gente conseguiu acertar. Eu acho que a gente entrou nesse processo de desconstrução de todas as referências que ele tinha. Então, acho que foi o mais marcante, assim. Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito? Todo dia tem erro. O erro faz parte do processo, né? A gente passa por várias cobranças pessoais durante o processo de atendimento com o cliente, desde a captação até a entrega e o pós-venda, né? E o quanto que a gente espera que aquele cliente vai te indicar para outro cliente. Muitos erros, mas é muito difícil. Eu nunca me culpei por nenhum deles, assim, de achar de que de fato foi um erro, mas acho que foi uma forma de entender que naquele momento foi o caminho e que não deu certo, mas acabou dando para outros. E aí vale para tudo, em obra, em projeto, em atendimento, pecar pelo excesso, pecar pela falta. Então, o entendimento da pessoa é muito difícil, né? De você saber que vai suprir as expectativas do outro. É muito difícil essa relação. Mas os erros são diários. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Você sabe que eu tenho me cobrado isso. É muito interessante você estar fazendo essa pergunta agora, porque eu estou revendo muito da maneira como eu me comunico, né? E aí quando a gente fala do Instagram é muito isso. É quem é você para os outros nessa plataforma que é a mais acessível hoje. E o que você quer mostrar para essas pessoas, quem você quer ser para essas pessoas que te seguem. E eu tenho tentado remodelar o meu Instagram muito pensando nisso. E os meus últimos posts, inclusive, têm sido muito direcionados a isso que você está me perguntando agora. Que é quem eu quero passar, que eu quero que as pessoas saibam que eu sou. Onde eu tento passar um pouco mais de entendimento sobre aquilo que eu estou fazendo naquele dia. Então, eu entendo que o Instagram é de instantâneo, é de momento. Então, eu tento reproduzir algo que eu estou pensando, vivendo ou fazendo no momento. E eu tenho feito isso constantemente. Então, seja relacionado ao que está acontecendo no planeta, ou seja, que esteja relacionado à minha vida. Mas, de alguma forma, fazendo isso, eu acho que eu comunico. Então, o que eu acho que todos deveriam fazer pensando nesse sentido, de algo que realmente mostrasse quem é você perante o mundo que está te vendo e o quanto que você está
se comunicando com essas pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Viagens, todas. Eu sou uma pessoa muito curiosa e adoro conhecer absolutamente tudo em todos os lugares. E desde sempre, desde criança. E o quanto que é enriquecedor você fazer essas transferências de conteúdo com a sua realidade, com o lugar que você vive, em todos os assuntos. Então, com certeza, todo o investimento que eu fiz com todas as viagens e todas que eu ainda vou fazer. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? De colocar nos projetos, não sei, mas de fazer parte do processo de criação, que é ouvir música. Eu consigo construir o conceito de um projeto com uma trilha de fundo. Eu tento entrar no mood do projeto com a música. Eu uso a música como ferramenta. Acho que ajuda bastante no processo. É você entender aquilo que você está fazendo. Se eu estou desenhando, sei lá, alguma coisa muito específica, que música que estaria relacionada àquilo? Então eu vou ouvir uma trilha relacionada àquilo, ou para escrever, ou para projetar. É o processo criativo, digamos assim, né? Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? A gente vai ficando mais velho, eu vou fazer 40 anos esse ano, a gente vai tirando um pouco o peso de tudo. Eu acho que o entendimento do quanto que as pessoas são parecidas entre elas tira uma responsabilidade muito grande de fazer sempre algo que seja inovador, que seja revolucionário, que seja o melhor do mundo. Que eu tenho muito essa cobrança pessoal, mas aí é uma cobrança pessoal, de querer sempre fazer o melhor possível, que tenha o melhor destaque possível, que seja completamente surpreendente. Mas a partir do momento que você entende que as pessoas são muito parecidas, que as pessoas são muito carentes, com as mesmas deficiências emotivas, porque vivemos numa mesma sociedade, eu acho que isso facilita bastante. Então, esse entendimento de que estamos todos no mesmo convívio, numa mesma experiência de vida, eu acho que torna as coisas um pouco mais leves, assim, um pouco mais fáceis de você lidar e de resolver. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Coragem, muita coragem, tem que gostar bastante, né? Qualquer coisa. E eu acho que não vale só para arquiteto ou para design de interiores, mas realmente aceitar que não vai ser fácil, porque não é, e acreditar. É aquela fase muito clichê, mas de fato é o que é, né? A gente tem que acreditar. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Eu acho que ao longo dos anos, esse ano eu fiz 15 anos de formado. Ao longo dos anos eu passei por várias. E aí eu acho que isso vai mudando aos poucos. A desvalorização por ser recém-formado, a desvalorização por ser nordestino, por ser baiano, e a desvalorização pela falta de uma certificação do quanto que as pessoas cobram determinados selos, e os arquitetos entendem isso e vão atrás desses selos, né? Que são publicações, que são prêmios, que são participações em mostras, seja o que for que o arquiteto acredite que seja. E essa, inclusive, foi a decisão de eu participar da Casa Cor, quando eu resolvi fazer Casa Cor. Era algo que nunca passava na minha cabeça, por eu já ter vivido essa experiência trabalhando em outro escritório. Eu já tinha feito 2 outras edições de Casa Cor, que foi 2006 e 2007. Foram as primeiras edições no Jockey, inclusive. E o quanto que, para mim, aquilo não fazia parte do meu universo. Mas, no momento que eu abri o escritório e eu estava sentindo que eu estava dando murro em ponta de faca e que eu era comparado com profissionais que eu não achava a comparação justa, mas eles simplesmente faziam esse comparativo de mas fulano, muito melhor do que você, era como se dissesse isso. Porque ele fez Casa Cor, porque ele saiu na revista tal, porque ele fez a casa de fulano. Então isso é um super desmerecimento, porque as pessoas prendem a certos rótulos para poder eles se sentirem seguros e confiantes de que está fazendo a escolha certa do profissional, quando na verdade não diz absolutamente nada. Mas da maneira como eu entendi isso, e eu estava de escritório batendo de testa, eu falei, então é isso, então eu vou fazer.
Aí foi quando eu resolvi fazer como uma forma de... em que isso não fosse motivo de desmerecer. Então, então é para dizer que já fez Casacô, então tá, fiz Casacô. É para dizer que tem o prêmio tal, então tá aqui o prêmio tal. Tá, e agora? Quem vai escolher? Então, é como se você tivesse o título de especialista para poder aí sim você iniciar uma conversa. É mais ou menos isso. Então, talvez hoje eu perceba que nem tanto aparece esse desmerecimento. Parece que quando as pessoas veem o histórico e veem um portfólio de ações, a pessoa se sente mais segura. Eu tenho percebido isso. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Eu tento fazer coisas menos importantes. Eu não consigo ficar parado. Se eu não estou conseguindo enfrentar algo que é mais difícil, que é mais complexo, eu então vou começar pelas mais fáceis. Porque aí depois, quando eu for pegar a mais complexa, pelo menos a mais fácil eu já resolvi, o que seria o inverso numa rotina de um dia inspirador e criativo. Mas quando não é possível, eu inverto. Eu inverto o que é mais difícil pelo que é mais fácil. E aí eu começo pelo mais fácil. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Melhorei, mas ainda acho que sempre é possível melhorar. A gente sempre está refém da necessidade de ter as coisas. E o quanto que a gente depende do outro para poder a gente também realizar os nossos sonhos, né? Então, muitas vezes a gente não diz não porque a gente precisa daquilo, ou porque precisa resolver aquilo da melhor forma possível. Mas acredito que sim, já é muito diferente do que eu era antes, mas sempre é possível melhorar. Tenho certeza que quando eu tiver 70, eu vou estar perfeito. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Eu gostei de muitos e todos aqueles que me exigiam mais de pesquisa, de entendimento do que era aquilo que eu ia projetar. E, sem dúvida, as disciplinas de projeto, o processo de pesquisa envolvia para a concepção de algum projeto. Eu estudei numa escola muito boa e que estimulava muito esse processo criativo. Tinha a carga horária das disciplinas de projeto, era bem grande e percorria todo o curso ao longo dos 5 anos, apesar de eu ter feito em 7. E os projetos eram sempre muito de demandar muita pesquisa, muito entendimento antes de ter o traço. Esses eram os melhores e eram quase todos. Não, sempre. E a gente tem essa dificuldade. Eu acho que todo arquiteto tem essa dificuldade. O momento de dizer que acabou. Porque se tem mais tempo, a gente vai querer mudar sempre. E o quanto que é importante a definição de prazo. Porque se a gente tem tempo, a gente não para de pensar, de querer melhorar, de querer modificar sempre. Você precisa ter sempre um deadline, senão você está ali mudando o projeto porque não tem fim. A gente sabe que a gente pode sempre melhorar. Mas precisa ter o tempo, e esse é um grande limitador importante, a definição de prazo, né? Porque sempre pode melhorar. Então, todo projeto pode ser melhorado. Todos.